Bíblia. Epístola de Judas. Epístola de Judas. A nossa leitura é uma leitura pequena. Nós vamos ler, eu vou estar lendo, os 2 primeiros versículos. Judas, penúltimo livro da Bíblia, poderíamos dizer que é apenas um capítulo livro, tá? Versículos 1 e 2. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Vamos orar rapidamente, mais uma vez. Senhor, abrimos Tua palavra e o Senhor conhece a Tua igreja reunida neste local. O Senhor conhece minha vida, conhece a vida de cada um aqui e sabe que sem o Senhor não vamos entender a Tua palavra. Sem a ação do Teu Espírito, sem que o Teu Espírito ilumine minha mente e a mente dos irmãos que aqui estão, esse momento seria infrutífero. Por isso, Pai, nós somos dependentes do Senhor e pedimos, no nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe com sabedoria, com inteligência, com compreensão da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, Judas, na verdade, um nome grego, e esse nome em hebraico é Judá. Por que eu estou falando isso? Era um nome extremamente comum na época de Jesus e no primeiro século, tá? Por isso que quando você vai lendo o livro de Atos, especialmente, vai citando Judas algumas vezes, nem sempre a mesma pessoa. Tiago também, é falado aí de Tiago. Hoje eu consegui uma lista de 5 Judas diferentes no Novo Testamento e 5 Tiagos diferentes no Novo Testamento. O que faz com que os comentaristas ponham em xeque, tá? Quem seria o Judas autor da carta. E a maioria concordam que esse seria Judas, meio-irmão de Jesus. Tá? Quando ele coloca irmão de Tiago. É uma carta que deve ter sido escrita até o ano 65, 66 ou 67, e ela tinha um propósito, essa carta. Por quê? Havia um falso ensino nas igrejas, tá? Que uma vez que os cristãos tinham adquirido a liberdade e a salvação, eles agora tinham licença para pecar. Uma vez que, vamos repetir, havia um ensino que estava se infiltrando em algumas igrejas. Vocês podem perceber que a carta de Judas não está endereçada a um grupo particular. É uma carta, ela é pastoral nesse sentido, ela seria lida em algumas comunidades, em algumas igrejas, e havia um problema sério. Olha, uma vez que nós estamos salvos, somos libertos do pecado, somos salvos, podemos agora pecar de novo. Podemos viver relaxadamente, podemos viver de qualquer maneira. E esse tipo de ensino contaminava naquele momento, naquela época, e certamente é um ensino que até os dias de hoje ainda tem grupos que defendem isso. É interessante que Judas, ele se apresenta como servo de Jesus e irmão de Tiago. É importante deixar claro que esse Tiago não é o apóstolo, eu já falei, é meio-irmão de Jesus, mas Tiago tinha uma liderança muito clara naquela época, autor já de uma carta. Tá? Nós temos a carta de Tiago, foi ele que escreveu, não o apóstolo. O Tiago, quando você fala apóstolo, na verdade, anotei aqui,
tá? Ou melhor, o Judas, apóstolo, era também conhecido como Tadeu. Tá? Então é importante a gente entender que esse Judas, que esse Tiago, tá? É o Tiago, autor da epístola também, eram meio irmãos de Jesus. Pois bem, é interessante, há uma tradução onde está escrito assim: Tiago, um servo de Jesus. Um servo. E uma vez, vejam que Tiago não faz menção de ser, Judas não faz menção de ser meio-irmão de Jesus. Ele não faz essa menção. Por quê? Há comentaristas que até o elogiam. Ele não queria reconhecimento dessa parte, ele não queria que isso fosse a razão da sua carta ser lida, mas sim por ser uma mensagem sadia, por ser uma mensagem correta à igreja de Deus. E porque ele entendia que ele era meio-irmão de Jesus enquanto natureza humana. E como qualquer um dos crentes, qualquer um de nós, Judas entendia muito bem que ele era servo de Jesus Cristo, do Deus Filho. Ele precisava de Jesus Cristo como Senhor, como Salvador dele também. Interessante, não é? Eu fico imaginando crescer até certa idade numa mesma casa, quando tudo começa, num determinado momento, começa a mudar, e vejam a ação do Espírito Santo na vida de Judas, dele ter a perfeita compreensão que ele era apenas meio-irmão do Jesus homem, que ele não era Deus, e ele não poderia ter privilégios especiais na igreja. Ele deveria se portar na igreja como qualquer crente, como nós. É interessante que Judas, vocês estão percebendo, ele se apresenta como irmão de Tiago, né? Não era uma coisa muito comum também na época, não. Normalmente você se apresentava como filho de alguém. O nome de maior peso era o chefe da família, geralmente o nome do pai. Mas, uma vez que ele estava escrevendo a igrejas, ele usa o nome de Tiago porque Tiago era reconhecido no meio das igrejas. Ou seja, a estratégia de usar o nome de Tiago é para que essa carta ela tivesse uma entrada mais fácil às igrejas. Pois bem, quem são os destinatários, objetivo? Já falei, a todas as igrejas, a todos os crentes, combater, observem, o falso ensino, os falsos mestres, mas como assim combater? E aí é onde eu entendo que é uma mensagem muito atual, através do encorajamento. Judas estava encorajando os crentes daquela época, encorajando a permanecer firmes, lembrando quem eles eram. E nós estamos aqui reunidos, irmãos, nesta noite, e mais uma vez no culto de hoje, eu falo que eu sei que muitos de vocês estão enfrentando lutas. Eu sei que muitos de vocês estão enfrentando problemas, e muitos desses problemas devido à fidelidade a Deus. Eu não tenho dúvida disso. Alguns de vocês devem estar enfrentando problemas na família, por serem fiéis a Deus, por quererem ter uma vida piedosa. Alguns de vocês podem estar enfrentando problemas no trabalho, porque querem ser piedosos, querem honrar a fé. Nas últimas semanas, nós temos sido bombardeados. Exemplo, tomaram conhecimento da reportagem da revista Veja, colocando os crentes como nada, como pessoas intolerantes, somos alienados, não é isso? Mas não é de hoje que falam isso da gente, não. Quem está um pouquinho mais vivido aqui sabe que não é a primeira vez na nossa geração e sabe que diversas vezes na história da igreja isso aconteceu. A perseguição ela vem, ela vai, às vezes ela vem mais forte. E se você quer ter uma vida piedosa,
a Bíblia já nos alerta. Todos que querem viver piedosamente em Jesus Cristo serão o quê? Perseguidos. É o que está acontecendo conosco. A igreja foi se manifestar contra aquele absurdo, ou melhor, foram duas exposições absurdas, malignas, irmãos, beirando a pedofilia. E aí, quando a igreja se manifesta, ela é intolerante. Mas nós não vamos nos calar. E a mensagem desta noite no livro de Judas é para que vocês tenham coragem de permanecerem fiéis, de permanecerem firmes, de continuarem com a voz profética, como fez João Batista: arrependei-vos dos vossos pecados. Essa é a mensagem que nós levamos à sociedade. Sem arrependimento, não verão a Deus. Ninguém pode calar a voz profética da igreja. E é por isso que eu me senti tocado e entendo da parte de Deus a nós conversarmos sobre isso, meditarmos sobre isso nesta noite. Porque quando nós começamos a ser perseguidos, a ser questionados, a gente às vezes descuida e começa a tomar uma posição passiva, começamos a nos calar, e não é isso que nós temos que fazer. Nós teremos problemas. Ser fiel a Deus significa ter problema. Ser fiel a Deus significa que no trabalho você vai ser questionado. Nos meios familiares você será questionado. Será, às vezes, até, eu posso dizer, vão até debochar de você, vão te ironizar. Mas você tem que permanecer firme. O encorajamento de Judas às igrejas se deu pela lembrança dos dons espirituais recebidos pelos crentes. Favores recebidos por nós. Aqueles que foram chamados. Você vai perseverar porque você foi chamado. E o que é ser chamado? Ser chamado significa, olha, é uma expressão da soberania de Deus. É uma expressão da graça de Deus. Ele efetivamente nos chama para a salvação. Aquele que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Meu irmão, você não tem que temer combater as falsas doutrinas, combater os falsos mestres, combater o pecado, denunciar a injustiça. Você não precisa ter medo, porque você foi escolhido antes da fundação do mundo. Você foi chamado. Dentre várias pessoas, você foi escolhido por Deus. E isso tem um peso enorme, porque eu não estou perdido aqui. Eu não estou aqui nesse púlpito hoje porque eu caí de paraquedas nesse púlpito, mas porque um dia eu fui chamado por Deus para ser um crente. Você não está prestando esse culto nesta noite porque você caiu aqui de paraquedas. Você foi escolhido por Deus no momento oportuno da sua vida. Deus tocou o seu coração por meio da ação do Santo Espírito e você está aqui esta noite. 2 Timóteo 1,9 nos ensina que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Judas estava lembrando a comunidade dos crentes que eles eram chamados. Há toda uma responsabilidade nisso. Você não está aqui à toa. Você não está aqui por uma simples escolha. Se você um dia tomou uma decisão, porque Deus te escolheu antes e tocou o seu coração e aqui você está. Mas além da questão daqueles que foram chamados, amados por Deus Pai. Amados por Deus Pai.
a eleição e os chamados soberanos de Deus são baseados no eterno amor do Pai pelos eleitos. Por que Deus te chamou? Porque Ele te chamou. A nossa salvação, quantas vezes nós cantamos já isso aqui essa noite? Talvez os próprios membros do Ministério de Música estão mais atentos, né? Porque escolheram, ensaiaram, mas nós falamos de amor aqui diversas vezes. Diversas vezes. Porque não tem como viver a vida cristã sem lembrar que nós somos alvos do amor de Deus. Não tem como viver a vida cristã, não tem como se reportar à salvação se não lembrarmos do amor. Porque nós somos salvos porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia nos ensina que o amor de Deus por nós é imenso, como nós cantamos, é infinito. Foge a nossa compreensão. Foge a nossa compreensão. Eu não consigo, nos últimos dias, nas últimas semanas, não consigo apagar da minha mente o chamado de Isaías. Não sei por que Deus tem falado isso na minha cabeça. Eu não consigo. Aquela visão de Isaías do trono do templo celestial. Santo, santo, santo é Deus. E aí Isaías, ai de mim, porque sou homem pecador, habito no meio, de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram ao Rei. Irmãos, Deus não precisa de nós para absolutamente nada. Com certeza os anjos louvam melhor do que nós. Vocês ensaiaram bem, mas com certeza não é por isso que Deus escolheu vocês. Ele tem os anjos. Esse amor de Deus por nós é algo que foge à nossa compreensão, ao ponto de a Bíblia nos ensinar que o amor de Deus nos constrange. Não tem como você olhar para o amor de Deus e não se sentir tocado. Não tem como. É muito grande esse amor. Efésios, um texto conhecido, capítulo 1, versículos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Nós somos filhos por meio de Jesus Cristo, arrependimento, fé, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus ama vocês. Deus me ama. E é por isso que Ele nos chamou. Tá? Deus não é louco, né? Deus não age de forma, né, irresponsável. Deus não fica confuso. Ele é Deus. Ele é Deus. Nós nos atrapalhamos de volta e meia, né? Mas Ele não. Então, nós temos que resistir à injustiça, resistir à perseguição, resistir ao pecado. E aí nós vamos resistir lembrando que nós somos chamados, que nós somos amados por Deus. Nós não estamos sozinhos, nem nesse momento. Ele está conosco aqui. Irmãos, eu não estou querendo ir além do que a palavra nos ensina, mas o Senhor está conosco aqui. Isso aqui não é um espetáculo. Por mais que a gente tenha algumas regras, né, fazemos de forma organizada, isso aqui não é um show, isso aqui não é um teatro. Deus está aqui conosco. E é algo tão maravilhoso que na hora que nós sairmos e nos dividirmos, Ele vai estar com cada um de nós de maneira espiritual e real. E real. Mas o texto ainda, Judas quer lembrar a comunidade dos crentes um outro aspecto, né? Para quem tem que resistir ao inimigo, para quem tem que resistir os falsos mestres, as falsas doutrinas, a perseguição,
a injustiça, o pecado, né? A imoralidade que está alta, para ter, né? Nós somos a gente poderia brincar na linguagem dos filmes, nós somos a resistência. Nós somos bombardeados, é todo um sistema de mundo contra nós. Não se engane, não se engane, não é governo de PSDB, PMDB, PT, é o sistema. O mundo jaz no maligno, pode criar uma sigla nova de partido que nós ainda vamos tentar criar leis para perseguir a igreja. A nossa luta não é contra a carne e sangue, a Bíblia diz isso. Esse mundo jaz no maligno. A gente vive numa sociedade que se afasta de Deus cada vez mais. O que nós vamos esperar de mentes que estão longe de Deus? Que façam leis justíssimas, que façam leis que agradem a Deus? Não! Irmãos, na tradução do grego, guardados por Jesus Cristo, nós poderíamos entender ou guardados em Jesus Cristo, ou até guardados para Jesus Cristo, guardados para o dia do Senhor. Nós vamos resistir, porque nós somos guardados constantemente, nós não estamos abandonados, nós estamos, me entenda bem, numa guerra contra os principados, contra as potestades, né? Quando você fala em potestades, lembra de poder, os poderes naturais, poderes espirituais. Nós estamos numa guerra, como os crentes do primeiro século enfrentaram. Enfrentaram os religiosos, os judeus, enfrentaram o governo romano. Nós também temos que enfrentar, mas nós seremos protegidos, nós seremos guardados. Judas estava querendo lembrar aos irmãos, podem ser fiéis, porque Jesus, vocês serão guardados para o dia de Jesus. João 17, 15, na oração sacerdotal, o que Jesus pede ao Pai? Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eu estou usando a tradução na linguagem de hoje. Guardado do maligno. Porque quem é que tenta promover falsa doutrina no nosso meio? Não é o fulano, o beltrano, não. Por trás há uma ação do maligno, querendo criar confusão na igreja, querendo tirar a igreja da rota, querendo tirar a igreja do caminho. Essa era a preocupação de Judas, um líder do primeiro século, ao ser inspirado por Deus a escrever essa carta, confortar corações, falar para as pessoas, para os irmãos em Cristo, permaneçam fiéis, podem resistir, e se vier a perseguição, vocês estão sendo guardados para o dia de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23 nos ensina: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor está nos conservando para o dia de Jesus. Não duvidem disso. Romanos 8 nos lembra que nada vai nos separar do amor de Deus. Nós repetimos, e alguns podem estar achando que são falas, que são chavões. Não, isso é a verdade, isso é a palavra de Deus. Então, aqueles crentes que sofreram muitas perseguições, irmãos nossos do primeiro século, irmãos nossos, foram lembrados que eles eram chamados por Deus, que eles eram amados por Deus e que eles estavam sendo guardados para o dia de Cristo Jesus. Eles precisavam ouvir isso, para não enfraquecer na fé, para não desanimar. E é por isso que o Senhor traz essa palavra para a gente nesta noite, porque nós estamos num momento difícil, né? Nós estamos sendo atacados.
Já fomos algumas vezes e seremos novamente. Quanto mais a igreja tentar ser fiel, quanto mais a igreja tentar orar, ler a Bíblia, meditar na Bíblia, pregar o Evangelho, fazer o culto, quanto mais nós obedecermos, mais perseguidos nós seremos. Não se enganem. E é importante que os crentes passem isso para os filhos. Passem isso para os filhos. A nossa vida é boa vivida em Cristo Jesus. Senão os filhos vão começar a amar demais esse mundo. Nós temos que tomar esse cuidado de ensinar às gerações que o melhor que nós temos, o bem maior que nós temos, se chama Jesus Cristo. É muito bom você ter um teto, é bom você ter recursos para se alimentar, para vestir, para passear, mas o bem maior que nós temos é Jesus Cristo. E isso tem que ser ensinado às nossas crianças, isso tem que ser ensinado aos adolescentes, isso tem que ser ensinado aos nossos filhos, para que eles entendam que nós estamos aqui de passagem. Na juventude, às vezes, a gente demora um pouco mais a entender isso. Nós estamos aqui de passagem, não se enganem. Não crie amarra demais nesse mundo. Nós somos peregrinos, a nossa pátria final não é essa. Por isso nós temos a coragem de enfrentar, não sozinhos, mas enfrentar orientados pela Bíblia, orientados pelo Espírito Santo, enfrentar tudo que vai contra a vontade de Deus. E não se engane, nós estamos num período perigoso. Num período perigoso. Cada dia, mais e mais, eu tenho alguns alunos que eu tenho contato com eles no Facebook, e eu leio algumas publicações e você vai vendo como está a mente de adolescentes de 15, 16, 17, uma mente perigosa, um terreno extremamente fértil para os ataques do maligno. Hoje todo mundo aceita tudo. Eu participei recentemente de um treinamento na escola, onde veio um professor de lugar aí distante, aos olhos humanos alguém muito inteligente, e por 2 vezes eu prestei atenção numa frase dele: hoje nada é absoluto. Ele queria trabalhar o tema da educação, dos professores se atualizarem, da gente olhar para os alunos não com o olhar de 20, 30 anos atrás, até aí tudo bem, mas vira e mexe, ele falava: hoje não existe nada absoluto. Mentira! A palavra de Deus não vai passar. Nós cantamos aqui. A palavra de Deus, ela não passa. Há verdades que não vão mudar. Mesmo que o mundo coloque isso diante de nós. Eu sei como vocês enfrentam situações do dia a dia, e eu quero testemunhar como eu tenho que enfrentar. Eu sou empregado. E hoje, muitas vezes as escolas aceitam de tudo. É uma briga por conta de aluno. Olha quantas escolas particulares nós temos aqui pela região central de Juiz de Fora. É uma briga. E aí começa a aceitar de tudo, tudo é normal, tudo pode. E eu tenho esperado o dia que eu vou ser confrontado mais claramente. Porque quando me perguntam, quando eu tenho oportunidade, eu mantenho meu padrão de fé. E talvez chegue o dia que eu possa até sofrer sanção por conta disso, como vocês também. Por isso que eu estou falando, o tempo da perseguição, às vezes ela é mais velada, e às vezes ela é mais agressiva, como a revista Veja tentou fazer conosco essa semana. E de quanta gente está dando apoio à revista. Vocês sabem disso. Quanta, mesmo a igreja se levantando, os intolerantes, os alienados, somos nós. Irmãos, mas eu quero dizer para vocês que nós temos as bênçãos por sermos chamados, amados e guardados. Mais bênção? Temos. Vamos continuar lendo o texto? O versículo 2 nos fala
a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Olha a preocupação de Judas com a comunidade. Ele estava preparando essa comunidade, encorajando ela a resistir. E então ele lembra o seguinte: primeiro, misericórdia. Eu digo que eu sou um privilegiado, né? Cada vez que eu vou no presbitério tem tanto pastor lá, e aí a gente sempre aprende algo novo. Aprendemos com o pastor da igreja, mas sempre solta uma frase teológica lá. E aí eu me sinto privilegiado porque eu vou aprendendo mais ainda. Misericórdia. Vamos tentar definir numa frase muito curta. A gente gosta muito de falar de graça. A graça é o quê? É Deus nos tratar como nós não merecemos, não é isso? Isso que é graça. Agora, o que é misericórdia? É Deus deixar de nos tratar como merecemos. Vamos repetir? Olha bem, graça é Deus te tratar como você não merece. Você não merece a salvação, não, mas Deus te deu. Tá? Você não merecia ser chamado, você não merecia ser amado, você não merece ser guardado, mas mesmo assim, Ele te deu isso. Isso é graça. Agora, misericórdia é o seguinte: o que nós merecíamos? Se você observar Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Era isso que você merecia. André, você está sendo duro. Não, eu também. O que nós merecíamos era a morte física acompanhada da morte espiritual. A Bíblia é muito clara: a alma que pecar, essa morrerá. Essa era a lei no meio do povo. Pois bem, Deus, Ele concede sua misericórdia aos malfeitores ao demonstrar tolerância, mesmo quando a justiça exige castigo. Diante da justiça de Deus, nós merecemos castigo. Deus foi misericordioso com Adão e Eva, porque de acordo com o que eles fizeram, eles teriam que ser mortos ali na hora. A lei permitia isso, a lei de Deus. Mas o que Deus faz? Ele não executa a sentença e providencia um substituto, um salvador. Como resultado da misericórdia, nós somos alcançados pela paz. O que é paz? A ausência de conflito, a ausência de tensão, né? A ausência de tensão. Imagina você imaginar que a qualquer momento Deus poderia ceifar a sua vida e você não ter acesso à vida eterna. Que vida miserável que seria essa? Tentando imaginar. Que vida miserável, certo? Mas, uma vez que nós fomos alcançados pela misericórdia, nós estamos em paz. Nós não temos aquela tensão de um Deus que vai nos fulminar a qualquer momento, porque Ele não vai. Porque nós somos guardados por dia de Jesus Cristo. Paz. Olha, Judas fala misericórdia, paz. A igreja precisa de paz, mas não é a paz que eu estou dizendo que você não vai ter problema, mas eu estou imaginando que, como eu, muitos aqui têm problemas e estão com o coração em paz, conseguiram aquietar o coração com a ajuda do Espírito para cultuar. Não é verdade? Se nós fôssemos cultuar mediante o que nos aguarda lá fora, nosso culto talvez fosse um culto ruim, um culto que não passasse do teto, mas o nosso coração consegue se acalmar, a nossa mente se acalma. Por quê? Vamos lembrar mais uma vez? Chamados, amados e guardados. Não tem como o coração não aquietar. O Senhor está conosco aqui e vai conosco para as nossas casas. Paz. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E
os comentaristas, eu gosto de sempre dar uma estudada mais nos versículos, para não perder a essência, né? E todos eles são unânimes, né, em dizer, essa paz que Judas está falando é a paz que vai resultar em amor. Amor. É isso que nos acompanha aqui dentro. Apesar dos pesares, amor. Amor para com Deus, amor para com os irmãos. Deus expressa seu amor pelo ser humano e este procura amar a Deus e ao seu próximo de acordo com a lei. 1 João 4, 10 a 12. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, Judas vira para a igreja, né, uma carta lida em várias igrejas, e fala de misericórdia, e fala de paz, e fala de amor. Isso faz bem o coração, né? Quando a gente termina uma mensagem como essa, parece que nós estamos prontos para enfrentar qualquer coisa, né? Mas a gente tem a nossa fraqueza humana, é por isso que a gente tem que estar estudando a Bíblia constantemente, mas é uma palavra que você sai na porta aí disposto a enfrentar tudo. E não é porque é a palavra do André, é porque é a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus. A gente sai com aquela disposição de abandonar tudo e enfrentar o que for, em nome do Evangelho. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Multiplicados. E aí, irmãos, Judas expressa o desejo do aumento desses atributos. É lícito? Tanto é lícito que o próprio Pedro, nas suas 2 cartas, ele faz a mesma coisa. Tem um paralelo na Bíblia sobre isso. É só você verificar as cartas de Pedro. Ele fala também da necessidade de aumentar a misericórdia, que a misericórdia aumente, que a paz, o amor cresçam. Mas o autor, ele não diz que nós devemos multiplicar. Ele fala que esses atributos podem ser, porque quem vai multiplicar isso? Somos nós? Não, é o Senhor. Mas qual é a nossa parte nisso? A nossa parte, quanto mais você se aproxima do trono de Deus, e é também um comentário padrão de comentaristas diferentes, você só pode ter essa multiplicação no meio do povo de Deus se nós nos aproximarmos do trono de Deus. Quanto mais você se aproximar, mais isso vai crescer na sua vida, e mais isso vai crescer através da sua vida, que eu achei muito interessante. A igreja precisa de misericórdia, paz e amor. Então, irmã Beatriz vai se dedicar, vai se aproximar, vai receber e vai também transmitir. E vai me atingir. E eu vou tentar me esforçar, eu vou tentar me aproximar do trono, como? Leitura da palavra, meditação na palavra, estudo da palavra, oração, não é isso? Convívio com os crentes, tem que se congregar, então tem que vir para o culto, tem que vir para a escola dominical, tem que vir para a reunião de oração, para o estudo bíblico. Tem tanta programação durante a semana na nossa igreja que você não tem desculpa de horário. Talvez vocês não saibam, mas a quarta igreja tem programação todo dia, exceto sexta. Mas o restante nós temos programação. Se você procurar, você vai achar. Adolescentes, jovens. Quem não se congrega, quem não tem prazer em estar com os demais,
eu não sei se está se aproximando do trono da graça, não. Às vezes tem gente que prefere uma vida, né, superficial. E nós não estamos aqui avaliando se vai ser salvo ou não, não nos compete. Mas tem muito crente que vive uma vida rasa. E talvez esses são os que mais têm medo da perseguição. Porque quem não estuda a Bíblia não sabe o que nós estamos falando aqui agora. Perseguição é bom? Não, não é bom não. Mas se ela vier contra nós, nós temos essas promessas que nós meditamos aqui essa noite. E que o nosso desejo sincero, que a misericórdia cresça no nosso meio, o amor e a paz. Não a paz que nós não teremos problemas, mas a paz da mente, aquela confiança. Irmãos, cada dia que nós vivemos, falei hoje de manhã, cada dia que nós vivemos, nós estamos nos aproximando mais do lar celestial. Cada dia mais que nós passamos aqui, está se aproximando o momento da igreja se encontrar com Jesus. Não sei se vai ser na nossa geração, na próxima, ou daqui a 500 anos, quando forem celebrar os 1000 anos da Reforma Protestante. Mas eu sei que esse tempo diante de Deus não é nada. E nós estamos caminhando para o lar celestial. Então não tenha medo dos poderes desse mundo. Não se deixe amedrontar, não se deixe intimidar, não tenha vergonha da sua fé. A Bíblia nos fala que nós não podemos ter vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus que te salvou, que foi através do Evangelho que Deus te chamou. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não tenha vergonha do Evangelho. Permaneça firme. E eu não tenho dúvida, o Senhor está com cada um aqui. E Ele vai com vocês, e Ele vai estar conosco. E se nós tivermos que padecer como alguns de nossos irmãos pelo mundo sofrem, alguns sofrem muito, outros menos, mas se nós enfrentarmos algum tipo de perseguição, nós não vamos esmorecer. Falar de perseguição eu acho que ninguém gosta, mas eu tenho que lembrar vocês isso. Há uma promessa ainda no Gênesis, que as portas do inferno, nunca iriam prevalecer, quando se fala que Jesus ia esmagar a cabeça da serpente. A primeira menção de Jesus na Bíblia, não é verdade? As portas do inferno não vão prevalecer. A igreja do Senhor é maior do que essa estrutura que nós estamos vendo aqui. Muito maior. A igreja do Senhor Jesus. Por isso que nós estamos de pé há mais de 2000 anos. E por isso nós vamos ficar de pé o tempo que precisar. E quando Jesus vier nos buscar, que maravilha. E eu quero dizer para os jovens, há muitas coisas boas nesse mundo. Coisas decentes, coisas dignas. Mas nunca esqueçam do que Paulo nos ensinou. Estar com o Senhor é infinitamente melhor. Não esqueça isso, jovem. Eu sei que você quer fazer muita coisa na sua vida, você está planejando tanta coisa, mas nunca esqueça que a melhor coisa que nós temos é Jesus Cristo. Tá? Pais, ensine isso aos filhos. Ensine aos netos. Nesse ponto a gente vacila em relação ao povo de Israel, que eles eram mais preocupados em ensinar aos filhos. Nós temos que ter essa preocupação, como igreja, como povo de Deus, de transmitir nos ensinamentos, de geração em geração. Por isso que a gente fica batendo em culto doméstico. Homem da igreja, você é responsável por sua família. Você tem que dar um jeito de reunir sua família durante a semana para orar. Não sei quantas vezes, mas você tem que dar um jeito. O homem é também o responsável espiritual. A não ser na casa que de repente o homem não é crente, então a mãe que é crente vai fazer isso. Nós que somos pais, somos responsáveis. Nós seremos cobrados por Deus por isso. Não se engane, você vai ser cobrado por Deus por deixar de ensinar seu filho.
Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. É assim que nós agimos. Que Deus nos abençoe. Mensagem boa, gostosa, animadora, confortante, mas todo mundo atento, todo mundo orando, todo mundo pedindo a Deus que te mantenha firme. E nós vamos enfrentar o que Deus colocar diante de nós. Lembrem que nada virá diante de nós que é maior do que Deus. Não? Pelo contrário, nosso Deus é muito maior. Amém?